Olá, meu nome é Cliver e eu vou falar sobre o meu experimento, que é o experimento 6.9. Ele, o experimento ele pede para você resolver um problema para detectar fraudes em transações financeiras. Como é que você faz isso? Dado um vetor de vetores de transações financeiras, você verifica se existem três valores cuja soma seja igual a um alvo. Existe uma comparação, a questão pede uma comparação entre uma verificação ingênua, que seria por força bruta, e uma comparação melhor, usando dois ponteiros ou usando outra estratégia, né, divisão e conquista. Bom, o vetor ele já vem ordenado, né, como a questão descreve. Então, basicamente, você só precisa passear pelo vetor com os dois ponteiros, é, fazendo um algoritmo já bem conhecido, que é o TwoSum, né? Só que você faz uma pequena adaptação para rodar ele para os três, né? Que seria um threesome usando para cada um desses, para cada para cada i você faz um twosome. Basicamente seria essa a ideia. Você vai passando o i, percorrendo o vetor e vai fazendo um twosome para frente dele, enquanto ele vai passando, né? Bom, eu fiz alguns testes, né, que seriam baseados em tanto em força bruta quanto usando twosome, tá? Que aqui esse aqui é o algoritmo de força bruta. Você vai pegar o array, você vai percorrer ele um for aninhado três vezes, né? Usando para cada um você faz a verificação se alguma combinação entre eles é o target. E no algoritmo 2 você usa um treesum com dois ponteiros. Você tem o array sorteado. Sorteado não, você tem um array ordenado já. A questão já ordena, mas já disse que vem ordenado, mas para fins de teste já ordeno ele aqui para aleatoriedade. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar para cada vetor, para cada i no vetor. Por que seria n-2? Porque eu tenho dois ponteiros, então eles não podem passar. Então para cada i até n-2, que n-2 seria mais ou menos até onde os ponteiros podem ir, né? Porque eles estão duas posições na frente do i. Você tem um ponteiro que fica na frente, imediatamente à frente, e você tem um ponteiro que fica no final da lista, né? Então o que acontece? Você tem enquanto a esquerda, o ponteiro da esquerda, ele é o menor do que o da direita, você vai poder fazer essa verificação, né? A soma atual vai ser basicamente o i atual mais o ponteiro da esquerda mais o ponteiro da direita. Se a soma for igual ao target, então retorna true e retorna os ponteiros, retorna os valores, né? Se a soma for menor do que o target, o que isso significa? Significa que o meu ponteiro da esquerda ele está menor do que o meu ponteiro da esquerda, que é o ponteiro que vai percorrendo do menor para o maior, ele tem que aumentar. Então, eu vou percorrer esse menor para aumentar o valor da minha soma. Se não, o da direita, ou seja, se a soma for maior do que o meu target, então o meu ponteiro da direita está muito grande e eu vou passando ele para trás. E eu faço isso para cada i, então eu retorno falso e nada se ele não conseguir retornar esse valor, né? Aí aqui alguns códigos para fazer os testes, né? Aí aqui eu rodei o experimento. Para o n, que é de 500, que seria 500, um vetor de 500 posições, eu rodei ele 10 vezes, cada um 10 vezes. E aqui você tem o resultado, o BF é o brute force e o TP é o two pointer. Dá para perceber que o brute force, de força bruta, ele pega 0.6 segundos, 600 milissegundos, para rodar no n igual a 500, enquanto o two pointer roda com 5 milissegundos. É uma diferença de mais de 100 vezes menor, né? 100 vezes mais rápido. Que é esperado, já que um é n ao cubo e o outro é n ao quadrado, né? Esperado que ele seja bem menor.
Aí aqui você tem as validações. No n igual a 3000, a gente vê que ele demora 4 segundos, 44 segundos, 144 segundos para rodar para n igual a 3000, para um vetor de 3000 posições, né? Enquanto o two pointer ele roda em 200 milissegundos, que seria 0.2 segundos. Aí aqui eu tenho um gráfico comparativo de quão mais rápido é o two pointer em relação à força bruta. Você vê que o tempo médio do força bruta ele vai aumentando muito, né? Baseado no tamanho da entrada. Aí, claro, tem algumas falhas aqui, né? Que provavelmente são a questão da randomização dos valores, que ele encontra rápido e tal. Então, tem essas descidas, que é basicamente baseado nos valores randômicos. Você vê que o tempo médio aqui, ó, do two pointer é bem menor do que o brute force. E aqui a gente tem uma tabela de resultados para as comparações, né? Então, basicamente, esses algoritmos eles foram feitos para cada entrada. E aqui eu tenho alguns testes de corretude, né? Que eu vou gerar a entrada, que é um valor randômico entre 10.000 e entre menos 10.000 e 10.000, que seria o que a questão pede, né? E eu tenho um alvo, né? Que vai ser um valor entre eles. Para que a gente tenha os resultados para ver se eles concordam, né? Se a verificação foi correta, porque eu tenho que concordar. As duas respostas têm que ser iguais, né? No final das contas, o alvo é o mesmo. E eu rodei e deu certo, então tá tudo correto. Então, basicamente é isso. Esse é o meu experimento. E obrigado pela atenção.